Olha, o preço da gasolina não para de subir. E o impacto no bolso é imediato, né? Nesta análise, a gente vai entender direitinho por que isso está acontecendo e, o mais importante, como transformar essa crise numa estratégia bem clara para proteger o nosso dinheiro. Então vamos lá, direto para a pergunta que não quer calar. Por que tá tão caro assim encher o tanque? A gente sente o peso no bolso na hora de abastecer, claro, mas isso é só o sintoma. Precisamos entender a causa real por trás de tudo isso. E olha, pode parecer estranho, mas a raiz desse problema não está aqui no posto da esquina, não. A origem dessa dor de cabeça financeira é um evento que aconteceu do outro lado do mundo, mas com consequências muito diretas aqui, impactando o orçamento de todo mundo no Brasil. Para a gente entender essa história toda, a gente precisa voltar um pouco e olhar para onde tudo começou. O gatilho para essa crise foi um conflito de altíssima tensão lá no Oriente Médio, e os efeitos, bom, eles chegaram até aqui. E a coisa toda aconteceu muito, mas muito rápido. No finalzinho de fevereiro começaram os ataques. Em questão de dias, veio a retaliação que bloqueou uma das rotas de navios mais importantes do mundo. E aí pronto. No dia 9 de março, o mercado global sentiu o baque. O preço do petróleo foi lá para cima. E olha só esse gráfico, pessoal. Ele mostra o tamanho do pulo. O preço do barril de petróleo, que estava ali na casa dos $75, saltou para quase $120. É um aumento de mais de 35% em pouquíssimas semanas. Uma alta violenta que desestabiliza qualquer planejamento. E aqui está a explicação para esse impacto todo. O Estreito de Hormuz é como se fosse um verdadeiro gargalo para o petróleo mundial. Pensa bem. Quase um quarto de todo o petróleo consumido no planeta passa por ali. Quando essa rota é ameaçada, a oferta global fica em risco na hora e os preços, claro, disparam. Beleza? Agora que a gente já entendeu o gatilho, vamos ver como essa peça derruba a próxima, num verdadeiro efeito dominó que atinge as economias no mundo todo e, claro, chega com força total aqui no Brasil. O primeiro dominó a cair é o da inflação, porque pensa bem, energia mais cara significa frete mais caro, produção mais cara e, lá na ponta, comida mais cara no supermercado. Isso aumenta o risco de uma recessão global, principalmente para quem depende de importar petróleo. E para completar, em momentos de crise, os investidores correm para o dólar, que é visto como um porto seguro. Com isso, a moeda americana sobe e encarece tudo que a gente compra de fora. E aí a gente chega num ponto que é, no mínimo, um paradoxo aqui no Brasil. De um lado, com o petróleo nas alturas, a Petrobras e o governo faturam mais alto, arrecadando bilhões a mais. Mas, do outro lado da balança, quem paga a conta é o consumidor, que vê não só a gasolina e o diesel subirem, mas praticamente tudo ao redor. E olha, pode se preparar porque a pressão ainda não acabou. Esse número, R$ 2,74 por litro, é a tal da defasagem, ou seja, é a diferença entre o preço lá fora e o que está sendo cobrado aqui pelo diesel. É um aumento que está represado e que, cedo ou tarde, vai chegar na bomba, apertando ainda mais o orçamento. Pois é, com essa inflação toda batendo na porta, o Banco Central fica numa sinuca de bico. Para tentar controlar os preços, a arma que ele tem é manter a taxa Selic alta por mais tempo. Isso acaba adiando os cortes de juros que ajudariam a economia a girar. Na prática, o que isso significa? Crédito mais caro para todo mundo. Ok, o cenário é complicado, a gente já entendeu. Mas a grande questão é, e agora? O que fazer? Bom, é hora de recalcular a rota e transformar todo esse caos num plano de ação bem concreto para o nosso dinheiro. E o primeiro passo, talvez o mais importante, é uma mudança de perspectiva. Momentos de grande instabilidade como este podem assustar, é verdade. Mas para quem tem estratégia, eles também podem abrir janelas de oportunidade. É sair da defensiva e começar a pensar em movimentos inteligentes. Então vamos para a prática. Um plano de ação bem direto em 3 passos simples. Primeiro, botar na ponta do lápis. Calcular exatamente quanto a mais está saindo do bolso com combustível e energia. Segundo, projetar. Ver qual o tamanho do rombo que isso causa no orçamento do mês. E terceiro, claro, ajustar. É o momento de pensar em alternativas, como usar mais transporte público, organizar caronas, enfim, otimizar os trajetos para economizar. Mas calma, não é só sobre cortar despesas, não. Agora, a gente vai explorar como proteger o dinheiro que já temos e, quem sabe, até encontrar formas de fazê-lo render, mesmo num cenário tão desafiador. A boa notícia é que existem estratégias de investimento para cada um desses riscos. Para se proteger da inflação, por exemplo, temos títulos como o Tesouro IPCA+. Com os juros altos, o Tesouro Selic fica mais interessante. Para quem acredita que o petróleo vai continuar em alta, ações de empresas de energia podem ser uma opção.
E para se proteger da alta do dólar, existem os fundos cambiais. Mas atenção, o ponto-chave, a regra de ouro mesmo, é diversificar. Nada de colocar todos os ovos na mesma cesta. E para a gente terminar, a gente volta exatamente para o ponto de partida. Toda essa análise que viajou pelo mundo e pela economia termina onde a gente se sente primeiro, no dia a dia, na hora de abastecer. A pergunta que fica no ar é: de que forma tudo isso já está mexendo com a rotina? A crise é global, mas a estratégia para superá-la, essa começa no planejamento pessoal de cada um.